Fala galera, beleza? Vamos continuar aqui com o nosso material de apoio relacionado ao Hasura, né? E integração com o Firebase. E agora a gente vai ver por que a gente fez toda aquela situação lá do token, né? Porque agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar esse token aqui, tá? E vejam que isso está demonstrado bem aqui, ó. No final das contas, a gente precisa fazer mais um pequeno detalhe, que é justamente de configurar essas variáveis, ó, variáveis de ambiente, lá no nosso Hasura, né, no Hasura Cloud. Bem aqui em env-vars, ele mostra aqui pra gente esse procedimento, né, de criar uma nova env-var. E aqui eu tenho admin secret, já existe lá, e esse admin jwt secret, que é o que eu tenho que fazer aqui. Percebam que ele vai me dar um link, né, de direcionamento. E esse link ele tem algumas informações bem detalhadas de como funciona, né, esse procedimento aqui e tal. E aqui, ó, gerando o jwt config, ele vai direcionar para esse canal aqui, para esse site aqui, ó, em que eu faço essa configuração, né? No caso nosso é o Firebase, o projeto é esse Finance App aqui, e eu vou gerar essa configuração. Copiei essa configuração, eu volto lá para minha env-var e colo essa informação aqui. É isso que eu preciso para passar isso nos cabeçalhos de autenticação. Agora, aqui no nosso painel, né, de configuração, a gente precisa passar esse carinha aqui, ó, nos cabeçalhos, porque ele vai ter agora a permissão para fazer as coisas. E olha aqui, vejam que eu vou alterar agora de Hasura admin key para authorization, é com Z, né? E ó, ele já não consegue mais mostrar o esquema aqui para mim, ó. Aí eu vou colocar o bearer e eu vou copiar aquele token que foi gerado para mim lá. E vejam que agora eu tenho esse bearer token, certo? E aí ele está dizendo, olha, que não tem nenhuma carry available para mim. Ele consegue acessar, né, o Explorer aqui, só que ele não tem nenhuma carry available, tá? Nenhuma consulta, nenhuma carry, nenhuma mutation disponível para eu fazer nada. Mas está aqui, ó, eu já estou passando a autorização, eu só preciso agora dar permissão para eu fazer o que eu tenho que fazer. E quais permissões são essas, né? Deixa eu tirar aqui isso aqui. Esse erro aqui acontece geralmente. Eu tenho que vir aqui em user, né? Caso eu queira fazer a minha consulta de usuários e tal, eu faço aqui essas permissões. E qual que é a ideia? Eu preciso que esse usuário, né, ou que o usuário dessa tabela, ele faça essas consultas. Então eu dou essa permissão para ele. Que consultas ele deve fazer no meu banco, né? Quais informações ele deve ter acesso? E aí novamente aqui no material do blog do Hasura, ele coloca um monte de coisa aqui, blá 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 blá, mas aqui ele mostra uma coisa importante, ó, que é a parte de permissões, que ele fala inclusive aqui no início, tá vendo? No primeiro post, ele coloca aqui as configurações, tal, ele dá as permissões aqui, ó. Nesse caso, se eu não me engano, ele dá permissão apenas para o select, que é para ele ter esse acesso aqui. Eu vou fazer parecido, eu vou dar permissões aqui para o usuário para o select user. Vou clicar aqui. E qual que é a permissão que eu vou dar? Vou dar uma with custom check. Então essa permissão ele vai ter acesso, por exemplo, ao ID ou até mesmo aqui, ó, deixa eu ver, user ID, Hasura user ID. Ele vai ter acesso a esse, caso essa informação ela seja igual, né? Então se o ID for igual ao user ID, ele vai ter acesso de leitura de select aqui nessa tabela, tá? E quais informações ele vai ter acesso? Vou dizer que ele vai ter acesso a tudo. Beleza? Ele vai poder modificar alguma coisa? Eu diria que
não, né? Ele não vai ter permissão de criar novos usuários, de informar novas coisas e tal. Ele pode ter um acesso de atualização, tá? Com base nisso, ele pode fazer, digamos, alterações a nível de saldo e de nome, eu diria. O e-mail ele não vai poder alterar nesse momento. Então eu posso fazer isso. Ele vai ter essas permissões, tá? De atualização. E é isso. A outra tabela que ele vai ter acesso é aqui na Transactions, tá? Que ele vai ter um acesso aqui também de... Ele vai poder inserir, né? Então eu vou deixar essas permissões aqui também para ele. No caso ele vai poder acessar... Caso essa informação seja igual a dele, né? Ele vai ter permissão para fazer tudo, tá? Então vamos deixar essa permissão aqui. Para selecionar também, ele vai ter essa permissão se ele tiver isso aqui, essas permissões anteriores, ele vai poder fazer essas mudanças aqui. Eu acho que ele só não vai poder mudar o ID, nem... tá. Ele vai poder fazer essas pesquisas inteiras aqui, sem problema nenhum. O que ele não vai poder fazer, com base nessas permissões, eu diria que ele não faria a atualização de ID, né? Então ele poderia atualizar o status, poderia atualizar o valor, categoria, descrição, criado quando ou não e date. Então tá aqui essas permissões bem filtradas para ele. E deletar, ele poderia deletar sim, com base nas anteriores, tá? Porque são coisas que ele mesmo cria, né? Pronto. Com base nisso, agora a gente volta na API e a gente vai ver que agora ele tem acesso às informações de novo. Com esse token aqui, ele tem a permissão de fazer o que ele quiser. Se eu tirasse daqui, ó, ia dar problema, né? Ia tirar daqui o acesso dele. Agora, como ele tem, né? Ele consegue fazer o que ele quiser aqui no nosso banco de dados. Isso significa que agora ele tem permissão para modificar, para alterar o banco aqui, ó. Tanto que se ele quiser aqui fazer uma transação, ó, uma query de transação, ele pode pesquisar, ele pode ter acesso a todas as informações. Eu só queria tirar uma dúvida se ele precisa ainda passar o ID dele para fazer essas consultas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu apagar tudo aqui. Eu quero que ele pegue todas as transações dele, né? Será que tem acesso? Eu acho que não, né? Porque a gente criou outro usuário, né? Esse usuário aqui, né, que é o usuário desse token, ele é o usuário caio@rasura. E é esse cara aqui. Então, no final das contas, esse caio@rasura não tem nenhuma transação. Eu vou criar uma transação para ele. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Fazer uma mutation, que vai ser do tipo transação, né? Insert transaction 1. Essa transação vai ter uma categoria, vai ter uma data, descrição, status, true, value e user ID, né? O user ID vai ser o dele, o value vai ser do 323. O data, deixa eu pegar aqui o data que eu sempre esqueço. Insert row. Copiar aqui. Vou colar aqui o date. Category services. Description service payment. E agora a gente vai retornar tudo isso aqui. Bora ver se a gente consegue ou se vai dar algum erro de permissão, tá? Vou dar um play na mutation. Conseguimos criar. Beleza. Agora eu vou fazer
um transaction aqui, ó. Vou pegar com base nisso. Carry. Pronto. Significa que agora eu consigo pegar as transações que só esse usuário tem. Eu não vou conseguir pegar todas as transações de todos os usuários, né? Eu só aquelas que ele tem acesso, beleza? Naturalmente isso com base nessas permissões aqui que eu coloquei no meu header. Se eu alterasse aqui para admin e fizesse o play, ó, aí eu já consigo acessar todos. Porém, não é isso que eu quero. Eu quero que cada um tenha acesso apenas às coisas que foram criadas por eles próprios. No caso, os usuários, né? Então é isso que a gente tem aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante aqui antes da gente passar para o front-end de novo. Acho que não. Então, acho que a gente pode ficar aqui, né, nesse assunto. E no próximo vídeo a gente vai falar de fato de como a gente vai passar essas informações de token no cabeçalho e como a gente vai configurar de fato o nosso cliente, né, que seria aqui essa parte 3 aqui do Hasura, do trabalho aqui que foi feito pelo Hasura nesse blog. Beleza? A gente se encontra no próximo vídeo. Até!